que para nosotros es bien importante contar con la presencia de los profesores. Ellos son de la Universidad de San Pablo, San Carlos, del Departamento de Física. Ellos están haciendo ahora el programa de terapia fotodinámica. Ellos son físicos y en la mañana estuvimos en el Hospital Andrade Marín, están aplicando la técnica, toda la parte médica, y el objetivo de ahora es la parte un poco más física. Tienen dos cosas que sería interesante para ustedes. La primera parte es la parte de exposición que van a dar, interesante, y la segunda parte ellos van a conversar con ustedes sobre las posibilidades de poder ir a estudiar en Brasil, en la Universidad de San Pablo. Les explicará también cuáles son las metodologías, y hay una suerte también que les decía, es que yo soy representante de la Universidad de San Pablo para la parte de evaluación de los exámenes, entonces eso facilita. Por esa razón yo agradezco al profesor Daniel y al profesor Elvitz que nos van a dar esta conferencia. Y yo rogaría, si es el caso, primero nos quedemos a esta conferencia que es muy importante, y la segunda, sus inquietudes, al final conversen. Es mejor que hablen en algo que nosotros llamamos como portuñol, ¿no? Para entender un poquito, si hay algunas cosas que no entienden, creo que nos imaginamos la solución. Y la segunda va a hablar un poco despacio, lo que llamamos nosotros de bagacinho, para poder entender. Primero queda el profesor Daniel, quien les va a dar una pequeña exposición de todo lo que es el Centro de Pesquisas de la Universidad de San Pablo, San Carlos. Es San Pablo, San Carlos porque es la misma Universidad de San Pablo, solo que queda en una ciudad satélite que se llama San Carlos, alrededor de San Pablo. Por favor. Buenas tardes, boa tarde. Eu vou tentar falar bem lentamente, já que eu não consigo falar espanhol. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderem alguma das palavras, por favor falem, que eu tento achar alguma coisa mais parecida com o espanhol, tá bom? Essa introdução ela é sobre o nosso centro de pesquisas. Então eu vou apresentar um overview do que nós fazemos, de que tipo de pesquisas nós temos, o que é esse INOF para vocês. Depois a professora Cristina vai continuar com biofotônica. Depois dela, a professora Euclides vai falar sobre nanotecnologia, nanofabricação e outras coisas similares. E amanhã eu retorno, a Cristina retorna com biofotônica, acho que ela complementa, e eu falo realmente sobre física atômica e metrologia mais relacionada a relógios atômicos. Okay? Esse INOF, Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, apenas essa abreviação, existe atualmente uma pequena confusão entre nós, porque quase todas as projetos que participamos, colocamos ótica e fotônica. Então existe, daqui a pouco vocês vão ver, existe um CEPOF, que é um Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica, mas dependendo de que tipo de projeto, o nome pode mudar um pouco, mas sempre tem ótica e fotônica envolvida. Ele é mantido por uma série de agências do Estado. Então, o governo brasileiro tem diferentes agências de suporte à pesquisa e à geração de recursos humanos. Então, a CNPq e CAPES são agências nacionais para manutenção de pesquisa, para pagamento de manutenção de bolsas para estudantes e coisas relacionadas. FAPESP é uma fundação de pesquisa apenas do estado de São Paulo, ela é estadual, não federal, mas ela também tem autonomia para manter pesquisa dentro do estado de São Paulo. E esse instituto ele é um conjunto de financiamentos dessas três agências, por isso que ele está aqui, tem diferentes processos, apenas formalidades. O INOF, como eu vou chamá-lo agora, dele participam diversas instituições do estado de São Paulo e do Brasil também,
Então ele não é uma universidade em si, mas ele é um aglomerado ou um conjunto de laboratórios que fazem pesquisas nessa área de ótica e fotônica, de aplicações em ótica e fotônica ou de fundamentos em ótica e fotônica. Tá? Então aqui posso citar, além do Instituto de Física de São Carlos, que é da Universidade de São Paulo, de onde nós somos. Existe ainda outro da USP, a Escola de Engenharia de São Carlos, mais particularmente de onde eu sou. Aqui da Unicamp, que é outra universidade do estado de São Paulo. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é em outra cidade, não é em São Carlos mais, mas também participa, e uma série de outras, mesmo outros estados fora do estado de São Paulo, como Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás. Então, vários estados participam desse tipo de instituto de pesquisa. Então, é como se fosse várias contribuições de diferentes laboratórios, não formam uma instituição física, como uma universidade, mas sim essa associação de laboratórios. Aqui é uma foto de 2 anos atrás desse grupo. Então não estava presente todo mundo, porque dos diferentes estados nessa reunião apenas algumas pessoas dos grupos de outros estados poderiam participar, mas contando todos, nós temos 38 pesquisadores, 11 são chamados de Principal Investigators, porque lideram alguma área de pesquisa, outros 27 que colaboram também. Os estudantes de graduação do nosso grupo contam 86, mas isso é uma contagem que flutua um pouco. Postdocs 15, também flutua. Estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação, esse 30 aqui, ele está muito baixo até para essa contagem, porque existem muito mais estudantes de graduação envolvidos no ensino. Basicamente, nós temos algumas áreas principais de pesquisa. Vou apenas passar pelas 3 principais agora. Que nós chamamos de física atômica, molecular e ótica. E daí nós lidamos com relógios atômicos, condensados de Bose-Einstein e átomos ultrafrios. Isso vou entrar em mais detalhes amanhã. E átomos em redes óticas para bandas fotônicas. Podem ser usados para outros tipos de relógios atômicos ou uma nova geração de lasers também. Condensados de Bose-Einstein permitem estudar fenômenos bem particulares de superfluidos, de turbulência quântica, alguns detalhes a mais vou mostrar em fotos para vocês amanhã. Tá? A área de biofotônica é outra grande área, a Cristina também vai falar sobre isso em mais detalhes. Mas aqui temos algumas aplicações, como terapia fotodinâmica para câncer, diagnóstico óptico, outros tipos de fototerapias, todas usando luz, não obrigatoriamente laser para fazer a fototerapia, pode usar luz não coerente, como vindo de LEDs, e terapia fotodinâmica para doenças infecciosas. Todas essas áreas ao redor são aplicações de uma pesquisa mais fundamental, que é relacionada a fundamentos de luz, a interação de luz com sistemas biológicos. Então, essa é uma parte que não só de aplicações clínicas, mas que é necessária que se mantenha sempre, mas a parte de pesquisa mais fundamental, porque é ela que dá toda a base, toda a estrutura para essas aplicações aqui. Se não compreendermos bem os fundamentos de interação de luz com o tecido biológico, então não conseguimos fazer. Ficamos apenas de experimentação, mas num sentido de tentativas apenas. Isso não é bom, porque nós não entendemos muitas vezes o que estamos fazendo. E a outra grande área que temos no Instituto INOF é a área de nanoplasmônica, que o Euclides vai falar mais tarde. Então, existem vários estudos de interação de luz com sistemas em escala nanométrica e interação de luz próxima à superfície em
frequências de luz, são vários fenômenos diferentes que nós podemos observar nessa escala. Uma área interessante que nós temos no INOF, e é uma preocupação constante, é de manter a inovação tecnológica. Inovação no sentido de ligar a parte de pesquisa fundamental a aplicações necessárias ao país, mas também tendo como meios geração de empresas, interfaces com empresas já existentes. Então aqui apenas uma tela mostrando que a partir desse INOF, não só desse projeto, mas de outros que vêm anteriormente, nós geramos uma série de companhias, spin-off companies, né? Companhias, empresas que saíram de dentro do grupo e que hoje são empresas atuantes principalmente lidando com ótica e fotônica. Tá? Então tem o grupo Opto, que é a Optoeletrônica São Carlos, atualmente faz câmeras de satélite para o satélite brasileiro. No passado acho que ainda faz alguma coisa sobre fabricação de lasers também. A iTech, que faz equipamentos para oftalmologia. MM Optics desenvolve lasers para fototerapia dinâmica. Equipamento que estava em treinamento hoje de manhã, por exemplo, é um desenvolvimento conjunto com essa empresa. Direct Light, que é uma empresa de iluminação usando LEDs, mas isso não é possível fazer apenas pegando LEDs como componentes eletrônicos e usando diretamente. É preciso ter toda uma base de ótica para poder aproveitar realmente a luz dessa nova fonte de luz. Esses são projetos, aqui uma pequena listagem de empresas que já existem, ou algumas que são spin-offs também, mas que mantêm projetos em colaboração com o INOF. Esses projetos são mantidos, na grande maioria, com recursos de isenção fiscal do governo. São incentivos que o governo dá de tributação. Então, que as empresas, ao invés de pagar impostos para o governo, eles podem usar uma parte desses recursos para aplicar em pesquisa. E essa pesquisa tem que ser associada a alguma universidade, alguma instituição de pesquisa credenciada. E todas essas empresas aqui estão atualmente, temos uma, duas, três, temos 7 empresas, algumas têm projetos que já terminaram, outras têm renovado esses projetos, mas isso constantemente projetos em colaboração com a universidade. Então, tem empresa de equipamentos de odontologia, por exemplo, então faz equipamentos de iluminação a LED, aquela lâmpada do dentista, do odontólogo, para iluminação durante o trabalho. Já é possível substituir totalmente a lâmpada halógena por 3 LEDs apenas, com um aquecimento muito menor, aliás, quase nada de aquecimento na boca do paciente. Outra parte de controle microbiológico, então tem uma série de aplicações, podemos citar luzes de trânsito para controle de tráfego usando LEDs, descontaminação de água com luz ultravioleta, mesmo algumas coisas que não são puramente de ótica, mas que precisam de física mais básica para desenvolver equipamentos de ponta, como por exemplo o scalpel, a faca ou bisturi usado em cirurgias. Então tem um bisturi ultrassônico e também com essa mesma empresa terapia fotodinâmica. Aqui tem uma pequena amostra de equipamentos que foram desenvolvidos dentro do INOF. Né? Esse é para espectroscopia de fluorescência usando laser, mas é um equipamento mais geral. Ele serve para desde espectroscopia de fluorescência para plantas, como para tecidos, para pele ou para outras aplicações. Só que ele usa laser para detecção, para excitação. E esse foi um dos primeiros equipamentos que depois evoluiu para mesmo equipamentos de hoje baseados em LEDs, que são formas
não diria tão mais simplificadas, mas que permitem fazer uma comparação com esse tipo de equipamento bem mais geral, que é mais difícil de usar numa clínica ou num consultório. Então, os outros são evoluções a partir desse equipamento. Aqui tem alguns equipamento de tratamento, como para queratose. A pessoa coloca os braços dentro de um banho de luz a LED e deixa esse... A Cristina deve falar mais desse equipamento. Imagem de fluorescência. Esse é o primeiro protótipo do equipamento que estava sendo usado hoje pela manhã. E já evoluiu bastante em design, mas isso não é um trabalho do Instituto de Pesquisa, e sim mostrar o princípio de funcionamento, que aquele tipo de efeito ou de fenômeno físico funciona e serve para aquela aplicação. Depois o design ou outras, ergonomia e tudo mais, isso é mais uma tarefa da empresa em si, né? Posterior ao desenvolvimento do equipamento. Esse é um equipamento, uma placa de LEDs, aqui todo é cheio, tem mais de 100 LEDs com certeza aqui, e serve para um banho de luz para uma pessoa que está numa esteira caminhando, e durante esse tratamento você tem uma diminuição de varizes e outros problemas que possam haver na perna de pacientes. Essa é uma amostra de um semáforo, de uma luz de trânsito a LED. Aqui tem 4 LEDs apenas e substitui uma lâmpada de trânsito. Um iluminador a LED para cirurgias, então aquele grande iluminador usado em ambientes cirúrgicos. Aqui também, cada círculo desse é apenas um LED branco. E a maior preocupação desse tipo de equipamento, na verdade, é a distribuição de luz, porque muitas vezes o cirurgião tem que colocar a cabeça embaixo do iluminador, e mesmo assim não pode gerar uma grande sombra, ficar muito escuro onde ele está fazendo o procedimento cirúrgico. Então, essa distribuição ela também tem que ser estudada. Aqui, uma outra parte de inovação tecnológica, essa é um pouco mais de pesquisa do que de interface com empresas, mas nós temos também no grupo, é a associação com o laboratório de mecatrônica. Então nós temos o desenvolvimento dentro de veículos autônomos ou de auxílio a veículos para motoristas. Esse é um carro, não o carro em si que está em desenvolvimento, mas toda a parte de gerenciamento e auxílio ao motorista estão em desenvolvimento. Aqui vocês podem ver, tem sensor a laser para detecção de pessoas em trânsito ou obstáculos, para que ele possa trafegar ou acionar algum alarme para o motorista e avisar que existe alguma coisa que o motorista não está vendo e que o carro tem que parar. Se o motorista não parar, o carro tem que parar sozinho, ou em alguma condição ou alguma situação ele pode trafegar sozinho, mas esse não é o principal foco atualmente. É muito mais difícil chegar nessa situação, nós temos muito a evoluir ainda para chegar nessa situação de veículos autônomos do que esse auxílio ao motorista. E uma outra parte também mais relacionada à robótica, que é a utilização de empilhadeiras. Eu não sei como seria o nome em espanhol, mas os forklifts são aqueles veículos que em armazéns guardam caixas grandes e fazem toda a parte de carga de grandes caixas em armazéns. E uma das coisas que é necessário fazer é tornar isso mais inteligente, para que não tenha apenas operação humana, mas seja otimizada mesmo através de uso de robôs autônomos para isso. Claro que isso gera vários problemas. Às vezes é tudo que a gente quer para fazer pesquisa, né? Mas muitas vezes os problemas são gerados porque tudo isso tem que usar bateria, e existe gerenciamento de bateria para fazer também. A parte de localização, aqui são sensores a laser também, e tratamento de imagem usando câmeras para poder localizar o veículo dentro do armazém e eles não colidirem entre si. Tá? Depois nós temos no INOF atividades de difusão. As atividades de difusão são para levar ciência ou para mostrar para o público em geral o que estamos fazendo de pesquisa ou que temos
a oferecer para a comunidade em geral, não apenas para estudantes de física e de engenharia, mas mesmo para a população em geral que pode assistir, por exemplo, um canal de TV que nós mantemos localmente na cidade, ainda é local, e ainda é um canal de TV a cabo, então ele é apenas por assinatura. Ainda estamos por fazer o canal aberto. Nesse canal existem cursos de física e relacionados à engenharia, à tecnologia, cursos de física fundamental, como física mecânica, eletricidade, várias palestras e seminários para estudantes de aplicações de física. Por exemplo, uma palestra como essa, ela é gravada e difundida usando o canal e é repetida dentro de uma programação. Então, qualquer pessoa que tenha acesso ao canal ou através da internet pode saber pelo horário de programação a que horas vai passar, por exemplo, o desenho do Graham Bell sobre a invenção do telefone. Tá? Então, nesse dia aqui ele começaria meio-dia, dá para almoçar assistindo um desenho. Tá? Isso é mantido, várias coisas, claro, que se repetem, porque se você perde uma, tem a outra, mas tem bastante material sobre isso. Entrevistas com pesquisadores ou com CEOs de empresas falando sobre empreendedorismo. Então, como essa daqui, ó, então tem algumas entrevistas que são difundidas através desse canal. Temos vários programas cedidos pela BBC de Londres, que são já traduzidos para português. E, por exemplo, esse aqui, o Graham Bell, é um dos programas da BBC. Outra parte de difusão que nós mantemos são atividades de exibição em locais públicos. Nós temos também uma Semana da Ótica. Todo ano, em outubro, existe uma semana, que é a Semana de Ciência e Tecnologia de São Carlos. E nessa semana, nós temos a Semana da Ótica. Nela, começamos com uma exibição no shopping center da cidade. Passamos 2 dias com vários experimentos para que o público que vá no shopping possa passar e interagir com esses experimentos. Como aqui, esses experimentos de física básica, com resfriamento de algumas coisas, como bexigas de ar com nitrogênio líquido, então para que as pessoas possam realmente ter contato com esse tipo de experimento de física. E várias demonstrações e palestras para não só estudantes de segundo grau ou de graduação, mas para professores de ensino médio, para que eles possam levar algumas dessas demonstrações para a sala de aula para os estudantes. Então isso serve como um propagador para diversas classes, diversas escolas, não só, tem gente de várias regiões do estado e do Brasil também. Temos algumas palestras para profissionais da área de saúde, especificamente para isso, com utilização de laser para odontologia e medicina, com algumas aulas práticas. E no último ano tivemos uma feira de ciências, que foi os alunos, estudantes de segundo grau, levavam alguns experimentos para essa exibição e eles concorriam a uma passagem. Em primeiro lugar, existia premiação até o 5º lugar. A primeira era para visitar o Museu de Ciências de Boston, e foi isso que fizemos no ano passado e irá se repetir possivelmente esse ano. Outra atividade de difusão é o Museu Virtual. Ele mostra conteúdo científico com vídeos e animações de museus. Alguns museus cedem, como o Louvre e outros museus, eu não lembro se o Museu de Chicago também já fechou isso, mas cedem algumas exibições e que podem ser acessadas seja no canal de TV ou via internet. Tá? E também tem, porque são os 2 modos principais de difusão desse museu virtual. Temos como atividade de difusão para a ótica na saúde alguns projetos que são programas, né, do governo com empresas privadas e que são
feitos em diversas instituições de pesquisa, no país e como aqui, fora do país. Treinamento de cirurgiões dentistas em aplicações de laser para tratamento de mucosite ou outros tipos de utilização de laser de baixa potência. Então, aqui é um programa específico da cidade de São Carlos, que é chamado Sorrir para a Vida e é mantido com a Prefeitura de São Carlos. E, para terminar, a última atividade de difusão, para enumerar bem, se vocês quiserem visitar, é o nosso site na internet. Lá tem várias dessas atividades que são listadas, algumas atividades que existam programadas para a próxima semana ou alguma coisa que está acontecendo, e amanhã vou mostrar um pouco mais em cada uma das áreas de pesquisa que eu mostrei: biofotônica, nanoplasmônica e física atômica. Nós estamos desenvolvendo sites próprios para que nós tenhamos atividades de difusão mais básicas, mais fundamentais, como cursos, palestras específicos sobre essas áreas, mas que possam ser acessadas pela internet. Então você não precisa ter acesso ao canal, porque é só na cidade que tem esse local, mas os cursos de física, por exemplo, eles já estão sendo transferidos, precisa passar por conversão de arquivos e tudo mais, mas eles já estão sendo transferidos para poder serem assistidos na internet, por exemplo, curso de física básica, de mecânica, de eletricidade e magnetismo, então eles podem ser acessados pela internet. Tá? E esse é o principal site. Dele saem outras páginas que estão em desenvolvimento, mas nós esperamos em breve ter mais conteúdo para isso. E, por favor, podem acessar. Alguma dúvida? Da minha parte, para essa parte inicial. A outra... Vamos voltar. Os outros sites que estamos falando são relacionados às áreas específicas de pesquisa: atômica e molecular physics, biofotônica e nanoplasmônica. São os 3 sites que estão saindo desse site principal. Tá? Bom, obrigado. Graças.